essa 16ª rodada, ela tem um marco, que é a entrada do Bahia na zona de rebaixamento. Que até demorou, porque nos últimos programas a gente vem alertando, o Pedro vem trazendo os números, o Bahia já faz uma campanha historicamente de Z4 há algumas rodadas. Mas sempre um adversário direto, ou dois, ou três, ou quatro adversários diretos vinham falhando, vinham perdendo pontos. Mas nessa rodada o Goiás foi em Belo Horizonte, conseguiu uma grande vitória sobre o Cruzeiro e ultrapassou o Bahia. Nessa segunda-feira, o Curitiba, que vem numa ascensão no campeonato, também consegue uma grande vitória, bate o Fluminense em casa, empata em número de pontos com o Bahia. E eu ainda vou destacar mais outros dois clubes, tá? Eu ainda vou destacar mais outros dois clubes que, para mim, causam uma preocupação grande ao Bahia. O primeiro deles é o Cuiabá, um potencial candidato ao rebaixamento, que se distanciou. Abriu 8 pontos em relação ao time de Paiva. E outro clube que eu vou citar, ainda bem abaixo, 4 pontos abaixo do Bahia, é o América Mineiro, que está dando algumas demonstrações de uma boa qualidade de futebol, sobretudo na Sul-Americana. Acabou de despachar o Colo-Colo com 5-1. Tá? Essa semana estava vencendo o Flamengo no Maracanã até o finalzinho do jogo. Mas o América tem muito mais futebol do que ponto. Só que com 19 rodadas pela frente, 20 para o América, que tem um jogo a menos, jogar um bom futebol é um alento. Tá? E o América, inclusive, vai a Salvador em breve, vai ter esse confronto direto. Importantíssimo. Então, Pedro, a entrada na zona do rebaixamento, a reação do Curitiba, o distanciamento do Cuiabá, tá? E esse bom futebol do América. Enquanto isso, o Bahia congelado. Alguns reforços importantes chegam, mas esse Bahia congelado. Como é que a gente analisa a tua primeira análise desse marco, né, que da Série A final, o Bahia acaba de entrar no Z4? Acho que você resumiu bem, Fred. O Bahia congelou. O Bahia dos últimos 16 jogos, e aí eu tô considerando não apenas o brasileiro, pegando também a Copa do Brasil, o Bahia só venceu um. E isso é algo assim que é raríssimo de acontecer. No Bahia, por exemplo, nunca tinha acontecido. Se você separar uma série de 16 jogos seguidos do Bahia, o Bahia nunca ficou com um triunfo apenas em séries como essa. Então é algo inédito. Só para a gente ter a noção assim da fase que vive o time dentro de campo, né? E no Brasileirão, são 12 jogos, 12 desses 16 foram pelo Brasileiro, inclusive a única vitória, que foi aquela contra o Palmeiras, totalmente fora da curva, no histórico do Bahia também. Mas clubes que ficam tanto tempo sem vencer, obviamente perdem força na tabela, né? E a gente já vinha falando há algum tempo que a campanha do Bahia era uma campanha de Z4, porque historicamente a pontuação que o Bahia tinha até então era uma pontuação de Z4. Na rodada passada, por exemplo, se a gente fizesse o recorte ali das 15ª rodadas, a gente perceberia que aquele Bahia ali era o pior 16º colocado da história. E, fatalmente, uma hora, continuando nessa mesma frequência de pontuação, fatalmente a entrada no Z4 aconteceria. Eu já falo que o Bahia vai entrar no Z4 desde o empate contra o Goiás. O empate contra o Goiás foi um momento ali em que o Bahia tinha uma tabela difícil pela frente e os adversários poderiam pontuar nos jogos que teriam aquelas rodadas ali que viriam a seguir, e o Bahia não entrou.
deu muita sorte naquele momento de não ter entrado. Depois da vitória contra o Palmeiras, o torcedor do Bahia até pensou que poderia, de repente, passar o campeonato, passar o restante do campeonato sem entrar na zona, mas aí vieram 2 derrotas seguidas, uma delas, aliás, as duas bem traumáticas, contra o Fluminense com um jogador a mais, vencendo o jogo, e depois contra o Grêmio, tomando um gol no final. Então, a entrada no Z4, eu acho que ela não é surpresa para ninguém. Esse gráfico que está aí na tela, ele demonstra bem a baixa pontuação do Bahia. Para quem não está assistindo, para quem está ouvindo o podcast, tem uma linha amarela que é a evolução da pontuação do Bahia, e tem uma linha vermelha também, que projeta ao final do campeonato 43 pontos. É como se o time pontuasse regularmente até desde o início do campeonato até o final, e chegasse ao final da 38ª rodada com 43 pontos. E o Bahia está praticamente, desde aí da 5ª rodada, abaixo dessa linha vermelha. Desde que o Bahia perdeu aquele jogo para o Flamengo, onde jogou até bem, o Bahia passou a estar abaixo dessa linha. Isso demonstra que a pontuação do Bahia era uma pontuação de Z4. E só não tinha entrado ainda porque os adversários não pontuavam. Eu já vou até puxar um outro gráfico aqui, que é o gráfico da evolução da pontuação do 17º colocado, e aí não importa que time esteja ocupando a 17ª colocação. Você vê que aqui da 11ª rodada até a 14ª, a pontuação do 17º colocado, ela ficou estagnada. Se o Bahia pontuava pouco, o 17º colocado simplesmente não pontuava. E a gente já viu isso começar a mudar na 15ª, com 1 ponto de diferença, e agora, mais ainda, na 17ª, já que a pontuação saiu de 12 para 14 pontos. 16ª, 17º no Bahia. só para lembrar. No 16ª caso aqui é a rodada. 17ª mesmo. Ah, sim. Desculpa. Beleza, entendi. 16ª rodada, exatamente. Isso. E no caso do 16º colocado, agora, era uma posição também que estava estagnada e que começou a andar, até porque o Bahia deixou de ser o ocupante dessa posição, né? Essa posição ela não andava nas últimas rodadas porque quem estava lá era o Bahia e o Bahia não vence. E agora deixou de ser o Bahia e a pontuação do 16º colocado acabou subindo, né? E um outro aspecto que a gente pode perceber aqui nesse gráfico são essas 2 linhas azuis pontilhadas. A de baixo ela reflete a menor pontuação da história da 16ª posição, né, por rodada. E você vê que na 15ª, a linha amarela, que é a pontuação desse ano, ela encostava nessa linha mínima. Isso quer dizer que o 16º Que foi colocado justamente o até a Bahia na 15ª rodada rodada, que passada. era o Bahia, era o pior da história. E agora a linha continua ali bem próximo do pior, da pior pontuação do 16º colocado. O 17º é a mesma coisa, vinha 2 rodadas aí sendo o pior da história, descolou um pouquinho, mas segue próximo. Então, as pontuações ali das equipes de baixo, elas seguem num patamar baixo, assim, se comparado à média. E aí já vou puxar até aquela tela que norteia um pouco as nossas projeções aqui, né? A mãe de todas as telas, né? Essa daí é. Eu gosto de passar por aquela dos empates, mas vocês não gostam muito. Não, você ama dos empates, você ama essa daí. Essa daí para você. Na Série A eu passo pouco. Na Série A eu passo pouco por ela, porque a Série A desse ano, especificamente, não tem assim grandes. Não é marcante, né? Nem para mais nem para menos. A gente tem uma quantidade de empates bem dentro da média, né? A média é 27%, a gente está com 28% em 2023. Mas só para. Eu acho que ele aquela introdução importante, assim, para essa de média de posições. Para a gente entender que
A tabela do campeonato hoje, ela tem mais ou menos a média de pontos distribuída do primeiro ao 20º colocado. Não tem mais pontos sendo distribuídos, não tem menos pontos. E aí a gente pode fazer uma análise mais clara ali das diferenças, né? O quanto cada posição está distante da sua média. E a gente vê ali que tem um bloco que vai do 14º colocado até o 20º, que está abaixo da média histórica para suas respectivas posições. Aquele bloco que vai do Santos até o Vasco. A gente está falando aí de 2 pontos abaixo da média, especialmente ali do Santos até o Bahia. Então a gente já teve cenários piores nessa Série A, cenários onde a diferença desse bloco de baixo era ainda maior em relação à média, mas é um bloco que continua baixo. E o bloco que está, se esses pontos eles não estão aparecendo aí na parte de baixo, se eles estão abaixo da média, é porque eles estão acima em outro ponto da tabela. E aí Que a é gente tem aquele um líder que pelotão, tira muito ponto. que é o pelotão do Fortaleza, né? Aquele pelotão, todo mundo muito próximo ali, né? Pedro, Exatamente. só um Oi. detalhe. Lembrando que tem esse jogo, né? Um jogo a menos o América, o Corinthians e o Vasco. Por exemplo, se o Corinthians ganhar o jogo dele, que é contra o Grêmio, tá na parte de cima, se ele vai a 19 e ele manteria na média, que hoje é do 14º colocado. Mas é E o só a jogo título de o jogo do curiosidade. América que falta é contra o Vasco, né? O do América é contra o Vasco, que é o Isso. duelo direto aí. E onde é esse E que jogo? certamente. Então, quando é que vai ser? Não, Ainda não. onde seria? O Não jogo lembro onde foi, a gente acho pode que é consultar aqui. Minas. Acho que é Minas. Pode ser, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é Minas. Porque é um dado extremamente preocupante, né? Porque você posicionaria o América com É, Minas Gerais. Minas, né? Independência. Se você dá mais 3 pontos ao América aí, a situação do Bahia fica ainda mais ameaçada, né? Porque por futebol, quem jogou futebol jogado esse ano, o América é melhor que o Curitiba, que o Bahia e que o Goiás, né? Uhum. E que o Santos E até. aí a gente entra naquele outro ponto que você estava comentando, né, Fred? A gente vê equipes que começam a ameaçar o Bahia. Se o Z4 ele estava dando até então todas as chances que o Bahia precisava para se manter fora da zona de rebaixamento, nesse momento a gente começa a ver equipes que ameaçam. O Goiás passou o Bahia com uma vitória inesperada, para mim. Que E acontece, o né? Curitiba, o Curitiba das sinais de recuperação, fez uma boa partida hoje contra o Fluminense, ganhou com méritos. E a gente já vê aí também o América, que por mais que ainda esteja ali numa pontuação mais baixa, né, em relação ao Bahia, embora tenha esse jogo a menos, como o Minhoca já lembrou, mas é um time que vem apresentando um bom futebol. Eu lembro até que no início do campeonato a gente não colocava o América na briga para não cair, né? A gente colocava o América em um pelotão mais acima. E o América não só vai fazendo algumas boas partidas no Brasileiro, mas principalmente em outras competições vem dando sinal que vai reencontrando, né? Vai se reencontrando como equipe e já é um time que assusta também o Bahia. Então, um cenário para o Bahia é bem preocupante e Cássio sempre fala que a zona de rebaixamento ela tem o poder de mudar o ambiente, de prejudicar ainda mais o ambiente. Não que o ambiente do Bahia fosse bom, a pressão já era muito grande, mas é evidente que desde ontem piorou ainda mais e a pressão em relação ao trabalho de Paiva e a toda a montagem de elenco de 2023, ela vai ficando cada vez maior. Eu queria só pontuar rapidinho, Fred, sobre o América Mineiro, que eu concordo com essa análise de um time que tem ainda a melhorar no campeonato, mas foi uma rodada dolorida para o América. Muito. Porque vencia o Flamengo, um jogo, curiosamente, lembra muito a saga do Fortaleza do ano passado, que a primeira vitória do Fortaleza, apesar do América ter conseguido antes, foi sobre o Flamengo no Maracanã, né? E essa vitória para o América teria sido relevante. O contexto dessa segunda-feira, ele muda um pouco a relação até do que a gente falou no sábado, né, Pedro? Que eu tinha falado. O que está faltando para o Bahia nesse momento
é a emergência surgir. Eu até falei, se na segunda-feira o Goiás vencer, bastava que o jogo do Bahia tivesse sido após esse duelo. Porque se é o contexto do Goiás ganhando no sábado, o Curitiba ganhando no sábado, esse duelo Bahia e Corinthians ia ter um dano muito maior. Claro, o jogo também seria diferente, mas a pressão, que já não era das mais leves, né? Ali para o lado do Bahia, aumentaria muito mais. Então, nesse contexto aí, eu vejo que foi um baque para o América Mineiro, ver duas equipes abrindo, tanto é que ele não vai sair da 19ª colocação. A gente alertou a questão dessa tabela final do América, né, que teria Flamengo, e na próxima rodada vai ter o Palmeiras aí se recuperando no campeonato, mas o Bahia não. O Bahia, hoje, todo mundo tá gostando, até mesmo o América e até mesmo o Vasco tá vendo, opa, tem alguém que não consegue pontuar. E o Bahia esse era o ponto que eu ia abordar, Minhoca. Eu ia tirar o Vasco nesse momento, mas eu ia dizer que preocupa em relação à situação do Bahia, agora na zona de rebaixamento, é que ele concorre com Goiás, que é o no mínimo Goiás, do 16º, Coritiba e o próprio América, apesar desse empate. Ele não tem só um alvo, não vai. A defesa, a mira, não está defendendo nada, está dentro da zona de rebaixamento. Mas assim, não é um contra um. Porque de vez em quando acontece, né? Fica lá o 17º e o 16º, algumas rodadas disputando, os outros não conseguem competir, nem os de baixo para sair, nem os de cima para se aproximar, para cair de produção. Mas dessa vez não é o caso. Então, e para completar, o pior ritmo de pontuação é o do Bahia. No recorte mais recente, é o que menos pontua e ainda tem pelo menos 3 adversários diretos. Porque os que estão acima desses adversários diretos são o Corinthians e o Santos. E o Santos já agradece ainda um gol de Adrielson, porque o Santos quase ganhou do Botafogo, se bem que depois quase toma virada também, mas chegou a estar 2-0 até os 38 do segundo tempo. E Santos e Corinthians, ainda que o Santos esteja muito mal, o Corinthians já está começando a se acertar. Mas para cair, é muita coisa para acontecer, Santos e Corinthians. Para ser rebaixado mesmo, é mais ou menos quem está ali na briga nesse momento. E o Bahia tem muitos concorrentes. Isso eu acho tão ruim quanto ter entrado na zona de rebaixamento. É o fato de que o Coritiba já tem a mesma campanha do Bahia. Veja só, o Coritiba a gente chamou de fantasma, Fred rebaixou, eu não rebaixei, mas Fred rebaixou, a gente segurou no Tentei cenário. rebaixar, na verdade, vocês não deixaram. Então, é isso que eu ia dizer, na configuração do cenário, o Coritiba não foi rebaixado, mas ficou ali quase, e nesse momento, esse time que estava quase rebaixado tem a mesma pontuação do Bahia, somando 10 pontos nos últimos 12. Ou seja, vai pegar o líder, a próxima rodada contra o Botafogo lá. Mas você já não coloca... o Botafogo é favorito, é o líder e tal, mas você não coloca esse resultado como um descarte para o Coritiba. O Coritiba, a pontuação que o Coritiba conseguiu fazer tira o drama desse jogo do Botafogo. Esse empate com o Botafogo, assim, o Coritiba já volta como se tivesse vencido. O Coritiba estava caminhando para uma situação onde só se acontecesse o que aconteceu, tipo, vitória, assim, engatar uma sequência para o time respirar. Ele, nesse momento, embora esteja na zona de rebaixamento ainda, mas ele consegue respirar sabendo que tem mais de um turno inteiro pela frente. Enquanto isso, o Bahia segue um pouco sem norte, porque a pontuação não anda. O Bahia não consegue dar um passo um passo que vale a 3 pontos. É sempre um passo bem curtinho. Então, nesse momento, a curto prazo... E aí você olha a tabela. Pô, a tabela do Coritiba tá ruim. A do Bahia tá foda também. 11 da manhã, o São Paulo. Aí, ó. Pedro acabou de colocar os últimos 5 jogos, né? As últimas 5 rodadas. O que é que aconteceu aí? Onde é que o Bahia tá? Lanterna. É o pior aproveitamento que Filipão desligou, das últimas 5 rodadas. E veja que dos concorrentes, tirando o América, os outros estão acima da zona de rebaixamento. O Curitiba lá em cima, né? O Curitiba tá em 5º, né? Não, então, o Curitiba lá em cima, mas o próprio Goiás não seria Z4. O América não fez um jogo, repito, o América não fez um jogo, esse jogo era contra o Vasco, em Minas. Só aparecem 4 jogos do América aí. Isso. Assim como Corinthians e Grêmio. Só, é uma situação delicada. É surreal, porque nesse momento, Vasco e Bahia são os 2 times que mais investiram no Campeonato Brasileiro. Assim, é muito bizarro isso, pô. Pelo menos em contratação, pelo menos nos valores que supostamente teriam sido pagos pelos clubes. O Flamengo, investimentos assim, o
porque já tinha um time montado e ainda não conseguiu fechar a contratação de Claudinho, né? Que só a contratação de Claudinho já superaria essa lista toda. Mas, assim, é muito bizarro imaginar que Bahia e Vasco são dois dos times que mais investiram no campeonato. E, ou seja, em tese, um potencial técnico ali que não consegue ser extraído de forma alguma. O Bahia o Bahia alguma coisa, o Vasco não. Agora, a reação do 0-0 com o Corinthians, que ainda o Bahia não estava na zona de rebaixamento, embora a vitória teria garantido fora, mas naquele momento o empate não colocava. Era até difícil ter entrado nessa rodada, como o Pedro falou, teria que o Goiás ganhar do Cruzeiro fora de casa. Era até difícil, na verdade, que o Bahia tivesse entrado, mas entrou. Mas a reação da torcida naquele jogo, chegou pela primeira vez assim, de forma mais efetiva, creio, não sei se teve durante a campanha da Copa do Nordeste, mas assim, de uma falta de paciência e agora, o que é que acontece com o clube sendo gerido dessa forma? Assim, o que acontece? Como é que internamente a nova forma de gerir o Bahia assimila o comportamento da torcida num momento onde não parece estar errado, tá? Tipo, tem toda uma convicção em relação ao trabalho de Paiva, mas a torcida entende, a torcida acho que entende um pouco futebol, isso é clássico, assim, acho que tem uma galera que qualquer derrota perde a cabeça do técnico, tudo bem, mas de uma forma geral o torcedor vê que as coisas não acontecem, e eu acho que faz alguns meses que, como eu disse, Paiva para mim é um sobrevivente do primeiro semestre. Sem dúvida. Não, e assim, a única coisa que eu vou discordar de você, cara, é que não foi a primeira vez, tá? Não, é por isso que eu falei, mas é fuzil. Eu ainda joguei para a Copa do Nordeste, eu não me recordava se teve algum outro jogo não, assim. acho até que em outros momentos, até do brasileiro, mais recentemente, a pressão, no último jogo aqui na Fonte Nova, a pressão já tinha sido grande, naquela derrota pro Grêmio. Então, tá no pior momento, mas já vinha muito ruim e algo bem próximo do que a gente vive exatamente nessa rodada. Não sei agora, com a confirmação da entrada no Z4, né? Aí talvez piore mais ainda o clima nos próximos jogos na Fonte Nova. Pedro, vamos dar uma olhada naquelas campanhas semelhantes, né, para a gente entender o que historicamente o Bahia precisa somar daqui para frente, né? É o Bahia que tem 14 pontos em 16 jogos. Isso. Vamos lá, 16 jogos com 14 pontos. Nenhuma equipe. Ah, não, calma, porque tem o gol contra aqui, os gols contra aqui que estavam marcados. Mas vamos lá, 8 equipes chegaram ao 16º jogo, não necessariamente a 16ª rodada, com 14 pontos. E metade caiu, né? A gente teve o Sport de 2012 caindo, o Fortaleza de 2006 caindo, Goiás de 2015 caindo, a Chapecoense de 2019 caindo. Esses três últimos com pontuações aí abaixo de 40. Palmeiras de 2014 safou com 40 pontos. O Atlético Mineiro É a segunda de menor. 2010. A segunda menor, pontuação de uma permanência, só à frente do Ceará, de 2019. Isso. E aí a gente tem equipes que se safaram ali com mais de 45 pontos, né? O Atlético Mineiro 2010, o Náutico de 2007 e o São Paulo de 2013. E esse, inclusive, chegou até a 9ª colocação, né? É a melhor recuperação entre as equipes que chegaram ao 16º jogo com 14 pontos. E eu até trazia um dado ontem lá no Twitter, que se o Bahia seguir até o final do campeonato com o mesmo aproveitamento que tem hoje, o Bahia não chega a 35 ou 36 pontos, não me lembro exatamente agora. Mas é uma pontuação assim que ninguém nunca se livrou. E longe disso até. Então, fatalmente, eu falava isso até antes do Bahia entrar na zona. Antes dos jogos que confirmaram a entrada do Bahia na zona, especificamente o Goiás. Então, é uma campanha de Z4 e o Bahia vai ter necessariamente que elevar o seu aproveitamento daqui para frente, se quiser permanecer na Série A, né? Eu acho que a esperança da torcida do Bahia nesse momento
ela é completamente depositada nos reforços, né? Exatamente. Isso. Eu acho que não trouxe assim um caminhão de jogadores Mas até fez então, contratações interessantes. mas fez contratações interessantes de posições carentes, especialmente ali as laterais. Mas ainda falta uma posição extremamente carente, que era tão carente quanto as laterais, que é a posição de centroavante, né? A gente vê algum burburinho de que vai trazer, mas ainda assim, sem nomes sendo especulados assim com mais força, né? Mas é uma posição que o Bahia precisa muito de um jogador A mais, gente, a mais gente tem cascudo, até um jogador que tem aqui, uma a gente tranquilidade tem até maior. aqui, Pedro, que estrearam os dois laterais. Somente um estreou. Só estreou o Gilberto, né? Isso. Tem os dois laterais. Tem Cittadini, que não está confirmado ainda, mas tudo indica, está fechado, né? Já está chegando em Salvador. Tem Adriel, goleiro, quase confirmado também, né? E Ratão, atacante. O futebol dá muitas voltas, né, Cauê? Para Ratão chegar com esse. Torcida do Náutico, meu amigo. Não, veja só, eu fiquei calado aqui na expectativa de que não era o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E outra, sucesso na França, no Toulouse, viu? Futebol é mesmo, futebol Total. Novo Rafael Neymar. Ratão. é futebol é isso Rafael mesmo. Ratão. Falando disso, deixa eu só fazer uma pergunta para Pedro, para todo mundo, vai para todo mundo, mas para Pedro sobretudo, porque isso foi um grande debate na época do Ceará e Fortaleza. A torcida Fortaleza, o Ceará ficava puta quando a gente trazia isso, mas agora acho que vale a mesma coisa. Até para quem está dentro da SAF, talvez já saiba nem que o Vitória existe. Mas para a torcida do Bahia, como é que fica a sensação nesse momento de entrar na zona de rebaixamento no mesmo dia, no mesmo fim de semana que o Vitória termina o turno na liderança, ainda que falte um turno inteiro, falte até mais do que isso, na verdade, falte mais do que um turno ainda, um pouco mais que um turno para terminar a primeira divisão e falte um turno para terminar a segunda divisão. Mas a possibilidade de um cenário que pela primeira vez acontece nesse campeonato, de instalar o Bahia na zona de rebaixamento e o Vitória no G4, o que seria uma inversão de divisão inacreditável, porque o Vitória tinha 88% de chance de ser rebaixado no começo do campeonato, segundo os matemáticos. Uma temporada há 5 anos não joga nada, e o Bahia, em seu primeiro ano de SAF, com 100 milhões de reais em contratações, continua gastando dinheiro, continua contratando. A gente acabou de falar, reforço interessante. Até que ponto a torcida do Bahia pode, como aconteceu no caso do Ceará, pelo menos foi o que a gente enxergou, de aumentar a pressão? Se vai estar tentando não pensar nisso, ou já é algo que pressiona assim, enfim. Eu acho que a pressão, nesse momento, ela existiria de qualquer forma. Existiria com o Vitória em qualquer posição na Série B. Eu não acho que a pressão desse momento não, tem isso a é relação fato. direta. Isso é fato. A pressão existe. A pergunta é a influência, se existe influência de o Vitória estar no G4. Estar na zona de rebaixamento já é pressão. Não, isso é um fato. O fato é, a pergunta é mais focada, caso eu não tenha perguntado direito, é a influência que o Vitória pode exercer nessa pressão, o tamanho dessa influência. Eu acho que é algo que pode vir a exercer influência. Não acho que nesse momento exerça nada significativo. Claro que exerce alguma coisa, gera um incômodo, óbvio, sem dúvida. A torcida é movida por rivalidade, né? Então, o incômodo, óbvio que ele existe. Eu não acho que nesse momento a pressão seria maior ou menor em relação a depender ali da posição do rival, e aí isso vale se fosse o Bahia ou se fosse o Vitória. Eu não acho que nesse momento do campeonato a pressão seria maior por isso, pelo menos não nessa realidade atual, mas caso se confirme um elevador, aí com certeza a pressão vai ser muito maior do que um rebaixamento. Ele já vai ser catastrófico em qualquer cenário, com Vitória subindo ou não. Mas no final do campeonato, aí sim eu acho que essa relação ali com o rival, ela tem um potencial de aumentar muito mais a pressão pós-campeonato. Eu acho que é algo que impacta mais quando é confirmado, assim, ou na reta final ali de campeonato. Que seria mais ou menos os dezembro, né? desenhos.
Quando os desenhos ali da Série A e da Série B já estão mais desenhados, já estão mais definidos, né? Eu acho que nesse momento a interferência na pressão assim ainda é menor. E seria bizarro essa situação, né? Porque o campeonato tem acabado por volta de dezembro, que é mais ou menos quando teve a votação da SAF, né? Ou seja, um ano depois, tipo, votou SAF, o Bahia confirmou 1,5 bilhão de investimento, tudo tal. Aí, um ano depois, se fosse esse cenário, claro, a gente tá falando. Aí, um ano depois, tá o Vitória na Série A e o Bahia na Série B. Assim, meu amigo. Aqui na Bahia, pelo menos, seria o maior elevador da história, Eu superando acho que seria o 2010. maior elevador da história da Bahia. Porque 2010 foi pesado também, porque 2010 o Bahia vinha ali de 7 anos afastado da Série O A, né? Vitória chegou na final da Copa do Brasil, para no ano tá rebaixado. O Vitória até caiu também nesse meio tempo, mas o Vitória naquele momento tinha o histórico recente do Vitória era 1000 vezes superior ao do Bahia, né? E 2010 foi um ano bem, bem marcante, mas com certeza nesse cenário de hoje o elevador seria ainda mais inesperado, né? E até por isso seria muito mais marcante. Sim. Vamos voltar aqui aos reforços, tá? Desses nomes apresentados, Pedro, você acha que todos chegam titulares? Olha, eu acho que Cittadini não, mas é um cara que vai entrar e vai ter participação e pode até virar titular, mas eu acho que não chega assim, não é o cara que chega para vestir camisa. E Adriel, eu não tenho, eu não acho que ele vai chegar para já vestir na camisa de titular, mas eu acho que ele pode brigar e tem boas chances assim de terminar o ano como titular. Não boto minha mão no fogo, não acho que vai ser titular com certeza daqui para o final do ano. Mas tem O Adriel chance. ainda é um cara Marcos que precisa Felipe. se confirmar na carreira, né? É um cara ainda que precisa se confirmar. Então é É, natural até e que assim, sofra falhas. e o próprio Marcos Felipe também precisa se confirmar, assim, como o goleiro titular do Bahia, né? Marcos Felipe, ele não é uma unanimidade, longe disso. Embora eu acho até que em alguns jogos ele foi muito importante. E ele tem algumas boas características também, além de ter ido muito bem em alguns jogos específicos, mas ele tem boas características ali na saída de bola e tal. E isso é importante para o modelo de jogo do Bahia. Mas eu acho que Adriel tem chance, sim, de roubar essa vaga. Não no primeiro momento, mas aos pouquinhos aí, em algumas rodadas, ele pode acabar assumindo a posição de titular. Os laterais, sem sombra de dúvida, Gilberto fez uma excelente partida, fez uma excelente estreia no sábado. Foi muito elogiado. E é um jogador que acho que ele dispensa apresentações, assim, para mim é a melhor contratação das que já ocorreram e também das que são especuladas. E eu acho que o lateral esquerdo, Camilo Cândido, embora seja um jogador assim que eu não tenha visto jogar, mas os comentários são bons, são positivos, e a carência ali na lateral esquerda do Bahia é tão grande que tudo indica que ele será titular. Matheus Bahia até fez uma boa partida no último sábado também, mas a outra opção ali na esquerda é o Chaves, o próprio Rian também, dois jogadores muito novos, o Chaves uma decepção até aqui para a torcida, embora seja um jogador muito novo também, da mesma idade de Rian, mas eu acho que pelo futebol apresentado por essas três opções, Ângelo ele vai acabar sendo titular. Aliás, o Bahia levou para o jogo de sábado 6 laterais. Deve ter sido um recorde, assim, não consegui fazer esse levantamento não, mas um na defesa, 6 laterais pro jogo. no meio, 2 na ponta, é gente, viu? É gente. Vixe, pressa. E Ratão, não sei, teria que chegar aí também. Eu acho que, como o Bahia Rafael Ratão, teve muitas eu tô ficando contusões. É o próprio. O Cássio não acredita, não, pô. Não, porra. Não. O Cássio não acredita, não. Deixa eu ver aqui. Ratão, não. O cara tava aqui um dia desses, pô. Pelo amor de Deus. Foi 2016. Ó. Acho que a matéria de Pedro, sem jogar muito, era ruim o atacante demais. Rafael Ratão é dispensado do Náutico. O Era jogador ruim não teve demais. muitas oportunidades, principalmente com o técnico Galo, e retorna a Ponte Preta. Era Amiga, muito fraco naquela época. a matéria tem Era... 3 parágrafos.
Agora ele chegou Evoluiu. forte. No Náutico ele chegou e disse: vim para o Náutico para vencer. Isso em 11 de janeiro. Foi dispensado em junho. Ainda demorou um pouquinho. Mas vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser o ratão que vai chegar aqui. Não, Se veja o só, de tem lá 7 do anos, meu amigo, Toulouse. mestre Splinter. 7 anos aí dá para chegar maior. Eu acho que, assim, tipo, óbvio, né? Tipo, jogadores, eles evoluem e às vezes o cara muda de clube e na mesma hora já muda o Isso ambiente e acontece já melhora, bastante, né? A na gente vê verdade. Isso muito isso. é até Muito. comum no futebol. Bem comum. E, assim, eu acho que é uma posição Pergunta que do vai Durval no sofrer Atlético muito com Paranaense. contusões, né? Oi? Pergunta sobre o Durval no Atlético Paranaense. Mas era titular, né, Cássio? Pronto. Era titular, o homem era titular lá, pô. Sim, eu também acho. Chegou na final da Libertadores e tal, mas fez um golzinho contra lá que a turma já mandou 2 meses depois pro Sport. Futebol tem Kinga, disso, do pô. Fortaleza foi execrado aqui no Bahia. Odiado. Quem? E Cam... Tinga, lateral. Pinga, é. Pô, E Camilo é bom jogador, viu, Pedro? Muito no Camilo é bom jogador, viu? É bom, Cauê. Já fez parte das minhas listinhas antes de ir de mudar de patamar, quando era do Liverpool. Do Uruguai, né? O Liverpool pobre. Sim, acho até que jogou contra o Bahia. Não tenho certeza não, mas Bom o jogador. Bahia enfrentou o Liverpool. E não tenho certeza se Cândido estava, mas foi mais ou menos naquela época ali. Ele jogou junto com a Acevedo, inclusive. No Eu Liverpool. acho que é da mesma época, porque ele foi pro Nacional há uns 2 anos. Acho que há umas 2 temporadas no Nacional. Os comentários são positivos, assim, de quem viu jogar. Todo mundo fala bem. Então, pela carência, não tenho dúvida que será titular. A galera já queria que fosse titular nesse último jogo aí. Então, não vai demorar, não, para ser titular.